Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Vamos falar um pouquinho a respeito de purificação do templo. Jesus purifica o templo. João, Evangelho de João, capítulo 2, verso 13 em diante. Não vamos ler o texto todo para não tomarmos muito tempo nesse vídeo, mas vamos citar alguns versos para que a nossa compreensão fique completa, melhor. Ele diz que, esse texto diz que estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, Jesus, como um judeu, como um homem que cumpria as leis de Moisés, estabelecidas por Deus, foi ao templo para a festa da Páscoa. Uma prática que todo judeu tinha de fazer. E até hoje o fazem lá em Israel. E Jesus fez também. Mas quando ele chega lá, ele depara com uma situação muito ruim. O que acontecia? O verso 15 vai dizer: e tendo feito no verso 14 diz: e acabou e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e cambiadores assentados. O que Jesus viu lá que incomodou ele foi o fato das pessoas estarem comprando, vendendo animais, todos os tipos de animais para o sacrifício, bom, e cambiadores, ou seja, mercadores de dinheiro, câmbio de dinheiro, troca de dinheiro. Então, o que assustou Jesus? Não era errado naquele tempo as pessoas comprarem os animais para os seus sacrifícios. Não era errado. Porque a própria lei de Deus dizia que quando a pessoa estava distante de Jerusalém, ela não traria os animais. Ela venderia lá na propriedade dela, na terra dela, e o dinheiro ele separaria para comprar dos produtores lá que estivessem em Jerusalém, até aí normal. Então qual foi o problema? Eles colocaram isso tudo dentro do pátio do templo. Não fizeram do lado de fora. E ali eles fizeram um grande comércio. Quem dá mais? É como uma feira. Quem dá mais? Aqui o preço baixou, aqui o preço aumentou. Então, aquilo virou uma comercialização, a ponto de Jesus dizer que a casa, tirai daqui estes, não façais da casa do meu pai casa de vendas. Então, o problema de Jesus é que as pessoas estavam ali fazendo comércio naquele lugar. Até então, aquele templo representava ainda a presença de Deus no meio do seu povo. Então, lá dentro, ainda se encontrava a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. Então, aquele lugar era santo porque a presença de Deus se fazia naquele lugar e Deus só habita em lugar santo. E o que estava acontecendo era um grande comércio, casa de venda. Aquilo incomodou Jesus. Mas não é o ponto onde a gente quer chegar. A gente está só no texto para a gente chegar no ponto onde a gente quer exatamente chegar. Porque Jesus disse assim, Jesus respondeu, no verso 19, Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo, e em 3 dias levantarei. Que escândalo! A revolta de Jesus pegou e fez que ele pegasse um chicote e sentou naquele povo, virou as mesas dos cambistas, afugentou os animais que estavam presos. Enfim, Jesus ficou muito diferente do que normalmente a gente lê nas Escrituras. Paz, paciência, tolerância. Jesus, naquele momento, ele extravasou.
Então ele disse assim: olha, eu vou derribar esse templo e em 3 dias vou levantar. Pois é. Aquilo trouxe uma certa confusão, muita confusão, para os líderes religiosos, os maiorais do templo, que disseram para ele: ué, como assim? Em 46 anos foi edificado esse templo e tu levantarás em 3 dias? Pois é. É claro, meus amigos e irmãos, que é impossível uma construção, principalmente aquela tão grandiosa do templo, ser derrubada e em 3 dias ela está de pé. Claro, é evidente. Mas fica evidente também a falta de discernimento e entendimento espiritual das coisas que Jesus fala. E aqui já é um ponto onde a gente quer entrar. Pessoas estão indo para as casas de Deus, que não são casas de Deus. A gente vai falar sobre isso. Pessoas vão para aquele lugar denominado Casa de Deus, templos evangélicos, e lá acaba acontecendo as mesmas práticas. Venda de livro, venda de CD, venda de DVD, é cantor se apresentando e recebendo por isso, é pastor sendo convidado e recebendo para pregar a palavra de Deus. Então, é a compra de instrumentos, é a compra de bancos, de cadeira, de ventilador, de ar-condicionado, bebedouro. É enfeite daqui, é púlpito para lá, é reforma do chão, da parede, do teto. Isso tudo, som, é uma comercialização muito grande dentro do que diz ser casa de Deus. Então Jesus falou que ele ia derrubar, ia acabar com isso aí. Jesus está falando de algo espiritual. Não era só uma simples questão de pegar a marreta e quebrar aquele templo pedra por pedra. Não é isso que ele está dizendo. Como também dizendo para vocês que possam estar me ouvindo, que não é uma questão de bater nas coisas, nas pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra principais e potestades que agem nos ares celestiais. Que esses são os verdadeiros inimigos que temos que combater. Mas se as pessoas não entenderem as questões espirituais, elas não vão saber do que a gente está falando. E a grande maioria não sabe. Está indo lá na igreja evangélica dela lá, de interpretação X, Y, de doutrina A, B, C, mas no fundo não sabem nada, porque Jesus estava falando para aqueles religiosos do tempo que ele ia derrubar aquilo tudo. E eles não entenderam. Em 46 anos, como é que você diz que vai levantar em 3 dias? Mas o verso 21 está explicando para a gente. Mas ele falava do templo do seu corpo. Olha só, hein? Ele falava do templo do seu corpo. Mas como Jesus, o corpo, aquele corpo físico de Jesus, era um templo para Deus? Claro que era templo de Deus. Porque nós somos seres espirituais. O Espírito Santo de Deus vem a nós. E onde o Espírito Santo de Deus vai habitar? Morar? Em nós. O apóstolo Paulo diz: não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo? Não sabem não. A grande maioria não sabem porque andam repetindo por aí. Não, eu vou para a casa de Deus. Não podemos ficar sem ir na casa de Deus. Quem não frequenta a casa de Deus é desviado. Quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, e me alegrei, como disseram, que vamos à casa do Senhor. Mas espera aí, se a casa, o templo era o corpo de Jesus, por quê? Porque o Espírito Santo
estava sobre ele. Vamos lembrar, João Batista batiza Jesus no Jordão e do alto é ouvido uma palavra que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele obedecei. E do alto foi visto como o Espírito Santo em uma forma corpórea de pomba repousando sobre ele. E Jesus abre o rolo na sinagoga e está escrito o livro de Isaías, que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Ora, Jesus só está dizendo, confirmando diante daqueles homens, que aquele corpo que eles tinham era a habitação do Espírito de Deus. Mas vocês ainda não entenderam, como os religiosos não entenderam, porque os seus religiosos de hoje, das igrejas evangélicas, os falsos pastores, não dizem que você é a casa de Deus, porque você tem que ir lá naquela casa que ele fez para poder te manipular, para poder te escravizar, para poder dirigir a sua vida da maneira que ele bem entender. Te dizendo, faça isso, não faça isso, seja isso, não seja aquilo. Mentirosos. Porque vocês não são capazes de entender as palavras espirituais de Jesus, que vocês são o Espírito, o templo do Espírito Santo. Simples assim. Mas, para mim e para alguns irmãos, para vocês, talvez não sejam. Nada simples. Talvez quem esteja vendo esse vídeo vai falar assim, esse cara tá falando muita bobagem. Não é nada disso. Eu não quero que seja assim. A minha igreja evangélica é tudo para mim. Continue assim, que você vai muito bem, mal. Então ele vai dizer que está falando do meu corpo. O que aconteceu com Jesus, com o corpo de Jesus? Jesus foi preso. Jesus foi julgado. Jesus foi condenado. Tudo no corpo. Jesus foi crucificado no corpo ou no espírito? Óbvio que foi em seu corpo. Então, o templo de Cristo, aquele corpo aonde habitou o Espírito Santo de Deus, porque Jesus Cristo é o Senhor, é Deus. Que toda língua confessará que somente o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus que diz. Então, ele está dizendo que o meu corpo abriga o Espírito de Deus, é a casa de Deus. E quando eu morrer, eu serei, posto ali naquele sepulcro. Não posso nem dizer que ele desceu à terra, porque ele não desceu à terra, o corpo dele. Naquele tempo não se colocava as pessoas debaixo da terra, mas sim em um sepulcro de pedra. Mas como Jesus desceu à terra? Pois é. Jesus ressuscitou e desceu. Ele, antes de ressuscitar, no caso, desceu as partes baixas da terra, o que diz o apóstolo Pedro. Para quê? Para pregar os espíritos que estavam em prisões. Quem eram esses espíritos que estavam em prisões? Todos que haviam morrido até antes da morte dele. Ou seja, a morte de Cristo morre na lei. Quando Cristo ressuscita, ele ressuscita no Nova Aliança, porque ele diz lá na ceia, este é o cálice da nova aliança pelo meu sangue. Então a nova aliança passa a existir depois da ressurreição de Jesus, corporalmente. Ele vai dizer, quando pois ressuscitou dos mortos, e os seus discípulos lembraram que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. O que Jesus tinha dito? Eu vou morrer e ao terceiro dia ressuscitarei. No mesmo corpo, gente. Então, esse corpo que a gente está aqui, o nosso corpo, se somos de Cristo, somos o corpo, o templo do Espírito Santo. Então, o que vai acontecer com o nosso corpo? A palavra de Deus diz que a gente vai morrer como qualquer homem morre. Porém, contudo, a nossa fé no nome do Senhor Jesus Cristo nos garantirá a ressurreição do nosso corpo. Porém,
o nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos quando estivermos indo ao encontro de Jesus. Ele mudará a nossa vida, porque o nosso corpo que a gente hoje possui é um corpo humano, físico e ainda escravizado debaixo do pecado. Somos santos na questão espiritual, mas o nosso corpo ainda é um corpo que ainda interage no meio do pecado deste mundo. Não podemos passar para o céu, para a glória eterna de Jesus, nesse estado, carne e sangue. Então haverá uma transformação no nosso corpo. Lembrando que o corpo de Cristo, depois da ressurreição, ele foi visto no seu corpo anterior, pelo qual os discípulos conheciam que naquele dia que Jesus se manifestou ao Tomé, ele diz: toca no meu corpo e veja que não é um fantasma. E o mesmo corpo de Jesus havia passado não pela porta quando encontrou com os discípulos pela primeira vez, que Tomé não estava. Ele atravessou a parede. Então, é um corpo igual ao que a gente tem na semelhança, porém um corpo glorificado, como é o de Jesus, um corpo que também é espiritual. Então, amados, o que acontece nesse texto? As palavras de Jesus não são compreendidas. Porque, mais uma vez, eu vou dizer, os nossos irmãos evangélicos são muito preguiçosos, são muito inconsequentes por não lerem as Escrituras, por não saberem que isso que está escrito dizendo que Jesus estava derrubando esse corpo, o corpo físico, para levantar depois de 3 dias um corpo espiritual. Pois é. Se vocês dependerem de homens, pastores evangélicos, denominações evangélicas, igrejas evangélicas, você nunca vai ouvir isso. Eu aposto que se você estiver me vendo aqui, dificilmente você ouviu sobre isso. Por que nunca falaram? Falam de tantas coisas. Falam repetidamente de tantas mesmas palavras. Quer ver? Eu não frequento mais igreja evangélica, mas no meu tempo, as top 10, as 10 mais pregadas eram a mulher do fluxo de sangue, Zaqueu. Temos também a viúva pobre. Temos Jesus apazigua a tempestade. Temos algumas outras, que de cabeça agora eu não lembro. Mas, ou seja, será que a Bíblia se resume a só isso? Será que a Bíblia só tem essas palavras? Será que a Bíblia não fala de outros assuntos que possam ser interessantes para nós? Evidente que fala. Mas por que eles não pregam? Talvez por 2 motivos. Um, por não conhecerem as Escrituras. E 2, não quererem pregar ensinando as Escrituras. Exatamente. Para que você saiba. Porque se você souber, talvez você não fique mais lá. Porque qual é a missão do Evangelho de Jesus Cristo? Pegar a gente sem saber de nada, entregar para a gente o máximo de conhecimento que a gente puder absorver para a gente poder andar, caminhar, seguir a nossa vida desprendido de pessoas e de lugares livres. Mas parece que a intenção de falsos pastores evangélicos e igrejas evangélicas não é essa. É manter você ali cativo, preso naquele banco, naquela cadeira, por tantos anos, sem não aprender nada. É uma vergonha. Crentes de 10, pelo menos vou botar 10 anos, que não conhecem o mínimo básico das Escrituras. Se for pedir para interpretar um texto,
dificilmente vai saber o que está escrito, porque não querem se aprofundar no conhecimento. Então Jesus está dizendo, o nosso corpo, a exemplo de Cristo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas você vai me dizer, Carvalho, não é proibido frequentar um lugar desse. Não é proibido frequentar a igreja evangélica. Não, meus irmãos. O apóstolo Paulo ensina para a gente que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Se você tem as escrituras, se você tem pessoas que realmente te falam de palavras que você talvez nunca tenha ouvido lá, por que você não dar oportunidade para as pessoas falarem para você? Por que você fica só naquele círculo vicioso? Campanha, as mesmas palavras, culto, quarta, sexta, domingo, terça, quinta e domingo, sábado, seja qual dia que for, ou até a semana toda. Mas perceba, você não cresce. Você é um anão espiritual. Você ficou velho, porém sem tamanho. Você continua uma criança, birrenta, mal educada, que só faz malcriação, porque quando você ouve a verdade da palavra, você fica nervoso, você fica irritado, você se ofende, mas você vê as pessoas ali no seu meio fazendo tudo a mesma coisa de sempre, ritual sobre ritual, campanha e mais campanha, que você não chega a lugar nenhum, você não muda. Sim, está na hora, meus irmãos, de derrubar esse conceito religioso, mentiroso, enganoso, que te aprisiona dentro de quatro paredes. Tá certo, eu entendo você, te dá um cargozinho, te dá uma função aí, deixa você cantar, deixa de vez em quando você dar um testemunho, uma palavra, te dá uma oportunidade, você já fica feliz com isso. Você se contenta com muito pouco. Você aceita as migalhas que o teu falso pastor te dá. Porque, na verdade, é ele que comanda a tua vida. Ele só te dá um agradozinho. Para você não ficar chateado, abandonado. Para você continuar voltando lá. Ele diz que te ama. Mas ele não te ama quando você está com problema. Ele só te ama quando você está bem. Ele só te ama quando você dá o dízimo e dá ofertas. Porque quando você não dá, ele não te ama. Ele te ama quando você vai lá todos os dias no culto, se dedica, obedece a ele, mas ele não te ama quando você não deixa de ir lá, porque você não gostou de alguma coisa, ele não te procura, ele não quer saber de você, ele não vai te procurar, ele não te ama. Mas você prefere achar que ele te ama. Então, continue no templo religioso de pedra, continue comercializando, barganhando a palavra de Deus aonde você vai. Vá lá, parabéns para você. Mas saiba que isso não agrada a Deus. Talvez você viva a vida que você viva e reclame pelos cantos para outras pessoas, porque você mesmo é o culpado, não quer tomar uma posição na sua vida. Leia a Escritura. Tem dúvida? Pergunta a alguém. Não questiona seu pastor, não. Porque ele odeia ser questionado. Ele odeia ter que dar explicação. Ele só quer uma coisa de você. Amém. Portanto, irmão, eu sou uma pessoa totalmente, radicalmente contra igrejas evangélicas. Pastores, falsos pastores evangélicos. Que vivem enganando as pessoas. E que não gostam de ser questionado para vir discutir nas escrituras o que está certo e errado. Porque quando falam para você que está errado, você acredita que está errado, você não conhece as escrituras. E se você enfrentá-lo, ele vai te botar para fora.
Ele vai te chamar de rebelde. E toda a igreja vai, pastor, parabéns, essa pessoa é do diabo mesmo. Vou fazer isso com você. Eu creio que muitos já sentiram na pele. Se você não sentiu, você vai passar. E aí, mais uma vez, você vai lembrar desse cara que disse, pô, esse cara falou uma coisa no vídeo que eu acabei sentindo na minha pele. Então, amados, nós somos templo do Senhor. Nós não temos nada com o templo de Baal. Não temos nada a ver com templos satânicos evangélicos. Ai, mas irmão, eu encontro lá cura, conforto. Você não encontra nada, você não encontra nem 10% do que Cristo tem para a sua vida. Mas se você se contenta com 10 e joga fora 90, o problema é seu. Continue lá. Seja escravo do sistema. Mas eu não me calarei. Eu questionarei. Eu lutarei pela verdade do Evangelho. Mais uma vez eu repito, todo aquele que prega um Evangelho que não está segundo as Escrituras, seja anátema, maldito é. Então, pastores mentirosos, que são falsos pastores mentirosos, são um anátema, são a própria maldição na sua vida, e você não entende o que está acontecendo na sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha graça de todos nós. Obrigado, Pai, por tudo. Glórias a Deus para sempre. Aleluia.